No Veda de hoje eu vim falar um pouquinho sobre experiências de amamentação com vocês, tá? É a quinta, sexta vez desde ontem que eu tô tentando sentar pra gravar, mas eu não consigo, porque alguma coisa sempre acontece. E eu não tô com a minha câmera, meu celular pifou de novo a câmera, não sei o que eu faço. Então eu tô com o do marido rapidinho, só pra gravar pra vocês, e vocês também não ficarem sem o Veda, né? Infelizmente eu não tive boas experiências com a amamentação, nem na gravidez do Samuel, nem na gravidez do Felipe. A do Felipe foi um pouquinho melhor. Então eu vim aqui para alertar as mães de primeira viagem que amamentar não é uma coisa assim fácil e também não é legal, é muito bom depois de um tempo, mas precisa de bastante preparação. E eu, como mãe de primeira viagem na gravidez do Samuel, não me preparei em nada, tá? Eu sempre tive fobia, eu não gosto que peguem no meu seio, no bico, assim, nunca gostei. Coisa minha. No peito, marcenaria, gente. No peito não tem problema, mas no bico eu nunca gostei. Então eu já tinha muito medo de amamentar. Confesso, eu sempre tive medo. E eu não tenho bico. Eu tinha aquele bico bem pequenininho, né? Então, quando eu tava na gravidez do Samuel, acho que eu tinha uns 7 meses, meu médico me indicou Alancinol. Falou pra eu passar. Só que na época, a minha dermatologista tinha falado pra mim que a Bepantol Derma fazia o mesmo efeito. E eu usava a Bepantol Derma pra umas pintinhas no rosto, pra passar no rosto e tal. Então eu comecei a passar na auréola do seio. Eu não tomei sol. Eu não usei Não usei concha. Na verdade, eu nem sabia que a concha existia. Eu descobri, acho que a concha na semana do meu parto. Não lia, né? Não fazia nada. Achava que... não sei o que. Frescura e tal. Eu acho que eu dei umas esfregadinhas só com esponja vegetal. Umas 2, 3 vezes, assim, bem básica. Então, quando eu cheguei pra amamentar o Samuel, ele já estava desesperado, porque eu tinha ido pro TI. Então, acho que eles tiveram que dar complemento pra ele no copinho antes. Mas quando foi pôr no meu seio, ele ficava igual um louco. Não tinha bico. Ele não acertava o bico, né? E com isso, ele fez a PEG errada. E começou, assim, a estimular. Começou a descer um pouquinho de leite e tal. Demorou bem mais do que o Felipe. Bem mais do que o Felipe. Primeira gravidez também pode ter sido isso. E ele não pegava peso, gente. Eu lembro que no dia seguinte ele não tinha pego peso, ele tinha perdido... E as enfermeiras falavam que eu tinha que dar, e não tirar ele do peito e dando. Resumo da história, ele nasceu numa quinta noite, na sexta noite pro sábado, os meus bicos já estavam sangrando, tá? Sangrando bastante, principalmente esse bico da esquerda, ele sangrou muito. Aí eu lembro que eu fui atrás de uma enfermeira, que por sinal levou uma advertência no dia seguinte. E a enfermeira falou pra mim assim, é normal, sangra mesmo. Mas não veio ver se a pega dele tava correta, não veio ver nada. Quando foi o dia seguinte, eu lá quieta, meio enjoada, meio chorona, né? Tinha passado aquela noite, justa a noite que eu passei sozinha, foi a noite que aconteceu. Meu marido acho que ficou até umas 2 horas comigo da manhã e foi embora. E aí eu tava meio jururu e tal. Aí meu médico falou, Dani, mas o que tá acontecendo? Você é sempre piadista, sarrista, né? O doutor Luciano falou. E eu não quis contar. Falei, não foi nada, que tá doendo e tal, um pouquinho. Aí ela falou, não é isso. É que ela foi perguntar a outra moça que tava no quarto pra enfermeira, e a enfermeira foi grossa com ela, falou que sangra mesmo. Só que a gente também tá achando que tá sangrando demais e tal. E... realmente, ele olhou, ele ficou surpreso. Ele falou, não era pra estar tão machucado. Eu não tinha fissura. O meu bico de estar tão sugado incorretamente, gente. E foi isso mesmo. Ele foi soltando, né? Imagina um círculozinho. Foi machucando em volta, né? A ponto de eu ter que ter feito um ponto plástico quando o Samuel tinha 1 semana. Eu fiz sim um ponto de plástica pra ele ficar no lugar. Hoje não tem cicatriz, não tenho nada, né, nele, desse ponto. Mas as cicatrizes dos machucados eu tenho. Então aquilo, gente, já fez eu vir pra casa muito traumatizada, né? Doía demais, sangrava.
Aí eu acabei forçando o bico da esquerda, porque esse tava muito machucado. Eu tentei usar aquele bico de silicone que a gente põe por cima. Não dava certo, porque meu bico era isso. E o bico de silicone era isso. O Samuel sugava, não conseguia. E com isso, e essa dificuldade para amamentar, o Samuel começou a tomar complemento com 1 semana de vida. Ele tomava o Aptamil, na época. Foi a receita do Dr. Luiz. E passado isso, eu fiz o ponto médico com 1 semana, né? O ponto cirúrgico 1 semana nesse, já tava melhorzinho e tal. Umas 2 semanas eu achando que tava estabilizando, o machucado desse aqui tava melhor também. Esse aqui já tava cicatrizando. Então você fala assim, agora vai dar aquele prazer de amamentar. Eu tive mastite no esquerdo. Gente, imagina uma dor. Procurem aí saber o que é mastite, eu não vou falar pra vocês. Perguntem pro médico de vocês também, se informem, sabe? E eu tive mastite no peito esquerdo. Doeu muito. Aí foi quando o médico falou, olha, desse aqui, você com mastite, você não deve nem dar de mamar pro bebê. Você deve dar só do direito mesmo. Eu sei que ele tá com pontinho, mas dá do direito. E vamos reforçar o complemento. O pediatra falou, né? E o meu médico também concordou. Quando eu voltei no meu médico aquela consulta de 30 dias, eu já tava voltando a dar, tava com 15 dias de mastite, então eu já tava voltando a dar, acho que você tá escutando, Felipe, o peito esquerdo. Só que o meu leite tava diminuindo muito, por conta dele tá tomando muito complemento. Eu acho, né, não sei. E aí meu médico na época me receitou Plasil. Plasil não fez nem cosquinha. Nem cosquinha, gente. 1 semana depois, eu tinha que levar o Samuel na consulta. O médico dele tava viajando. Passei com uma outra médica. E ela me deu o domperidona. E esse sim, encheu o meu peito. Mas assim, você tinha que tomar 2 dias e parar 2 dias, segundo ela. Porque ele era um remédio muito forte, podia passar as coisas pro bebê. Então foi isso, gente. Vocês já ouviram falar quando a gente toma sibutramina pra emagrecer, que a gente emagrece e depois engorda em dobro? Então foi bem isso. O meu peito encheu de leite. Passados os 2 dias que eu tomei o remédio, ele murchou e secou. Então eu cheguei a amamentar o Samuel até 1 semana e 1 mês, 2 semanas, por aí. Foi essa minha experiência traumática de amamentação. Com o Samuel, dolorida, machucada, só de coisas ruins, eu não lembrava de nada bom. E ele foi muito bem com leite, assim, não muito bem, a gente teve que encontrar um leite pra ele. O Aptamil ressecava, o NAN dava muita cólica. Na verdade, a gente começou com o Aptamil, ressecou, fomos pro NAN. Deu cólica. Aí voltamos pro Aptamil, ressecou muito. Daí fomos pro Nancomfort, deu diarreia. Por último, ele se acertou com quase 3 meses com o Nestogeno 1. Ficou com o Nestogeno 1 até completar 1 ano. 1 ano? Ou não? Mentira. Ficou com o Nestogeno 1 até 6 meses, de 6 meses a 1 ano ficou com o Nestogeno 2, acho que foi isso. E depois ele foi pro ninho 1+, e tá com ninho até hoje. A gente ainda não dá leite de caixinha, nada. Ele tá com 2 anos e meio, bem dizer. Abril, maio, junho, julho, agosto. 3 anos e 4 meses. E... mercenaria. E ele ainda continua com o ninho a pedido do médico. Pelo meu médico, eu dava outros leites pra ele, mais ricos, com mais proteína, com mais não sei o que, mas é muito caro. E ele se adaptou bem com o ninho, ele come muito bem. Então, essa foi a minha experiência com o Samuel. Felipe, pera um pouquinho, gente. Vamos voltar. Felipe tá aqui meio soltando chupeta, pondo chupeta. Essa foi a minha experiência então com o Samuel. Com o Felipe, eu já tinha mais experiência. Eu já tinha amamentado um filho, eu já sabia todas as dores possíveis da amamentação. Então, eu me programei um pouco melhor, né? Eu comecei, sim, a passar Lancinol com 7 meses. Eu tomei sol, não tomei muito, juro por Deus, eu não tomei muito. Acho que eu tomei, assim, uma vez por semana eu tomava.
Olha lá. Eu usei concha. Vocês, quem acompanhou aqui a gravidez do Felipe, eu sempre confundo, pode olhar nos vídeos que vocês vão ver quando eu comprei a concha. Eu usei concha sim. E meu bico formou um bico grosso, gente. A única coisa que eu não gostei da concha é isso. Não ficou um biquinho fininho, ficou um bico bem grandão, sabe? E ele era mais alto. E foi formando o bico e tal. E eu já sabia que talvez o meu leite secasse, então eu já tava mais preparada psicologicamente pra isso, né? Porque quando meu leite secou do Samuel, eu me senti muito culpada. Eu me sentia mal por isso, eu me sentia uma péssima mãe de não ter me preparado. Eu me sentia incapaz, eu me sentia tudo que uma mãe de primeira viagem sente, né? E aí, então eu já sabia tudo isso, tá? E já tava meio preparada que o neném não ia ter problema se não aumentasse. E fiz essa preparação mínima pra amamentar o Felipe. Acho que é mínima mesmo, viu, gente? Quando chegou a semana, eu assisti muito vídeo de amamentação, muito vídeo de preparação. Então eu fazia assim massagem, sabe? Não sei. Procura aqui no YouTube, tem vários vídeos que ensinam a fazer a massagem pra descer o leite. O parto dele tava marcado pra sexta. Então eu comecei a fazer essas massagens desde a segunda-feira. E me ajudou bastante. Quando eu cheguei na maternidade, na quinta-feira, lembra que eu falei pra vocês? Tem umas coisinhas ainda que eu preciso pôr na minha mala e tal. Uma das coisas era a concha, porque eu tava usando a concha durante o dia. Tomei banho pra ir pro hospital e não levei a concha. Levei a mala, mas não levei a concha, esqueci a concha. E o Felipe tá chorando, gente. Ele tá ficando irritado. Pô. Tá vendo backyard, né? Barulho. E esqueci a concha em casa, né? No dia que o Felipe nasceu, eu não levei concha. Mas aí eu falei, meu marido, pelo amor de Deus, me traz a concha, me traz essa concha, me traz essa concha, me traz essa concha. Se você não achar, ele me ligou, Dani, eu não acho a concha. E não sei o que, e não sei das quantas, coitado, desesperado. Que foi no dia seguinte que ele ia lá. Que o Fê nasceu à noite, então ele ia de manhãzinha e eu queria a concha. Aí agora tá demorando hoje. Marido cortando as coisas, sábado trabalhando, gente. E aí eu falei pra ele, aí eu falei, olha, qualquer coisa na farmácia lá da casa da minha mãe vende. Pega a concha lá, compra lá, custa 30 e pouco, se vira e compra. E ele comprou. É um kit com 2 conchas da Lully, uma menorzinha e uma maior. Eu optei por usar a menor pra tentar dar uma afinada no bico. A maior eu acabei de dar de presente pra prima dele, que vai ter bebê esse mês. E daí foi isso, sabe? Aí eu cheguei no hospital, tive o Fê. Meu parto foi muito mais tranquilo, como eu já falei pra vocês, né? Comparado ao parto do Samuel, né? Não tive nenhuma. E lá no pós-operatório mesmo, o Fê já foi amamentado, já desceu aquele colostro. Eu acho que por conta das massagens que eu fiz toda semana. Só que... Oi? E aí, ele levou a concha, na verdade ele não achou, eu usei a menor. Né? Naquele momento ela tava suprindo bem minhas necessidades. Depois de uns 2 dias ele achou a minha e levou também. E em todo momento da maternidade, desde, tipo, tirava pra dar de mamar, dava de mamar, colocava a concha, tirava pra dar de mamar, e só tirava a concha pra dar de mamar. Como vocês sabem, ele nasceu numa quinta-feira e a gente saiu na outra semana, na outra quinta. Então, eu fiquei 1 semana na maternidade, usando concha, direto. Só que nos últimos dias, assim, tipo, depois da segunda-feira, já começou aquela descida mesmo de leite. E minha concha ficava cheia, transbordava. Eu vivia trocando de blusa, mas eu não deixava de usar a concha, com medo do meu bico voltar a ser o que é. E transbordando mesmo, eu colocava até algodão, gente. Chega um ponto, pra eu conseguir passar, eu colocava algodão dentro da minha concha, pra ele absorvendo esse leite, que aí não vira, né? É uma dica
quem gosta de dormir com a concha, eu colocava algodão dentro da concha. Então puxava o leite, ele ia umedecendo esse algodão. E a hora que eu sentia muito pesado, eu ia lá, tirava o algodão, lavava a concha e trocava o algodão. E vim pra casa, continuei usando concha. O Fê mamava bastante. Só que por orientação do médico, por causa da icterícia, ele tinha que mamar mais ainda pra expelir a birribulina, sei lá, nunca lembro o nome dessa enzima, pra expelir pela urina e pelas fezes, né? Então ele mamava, ia pra câmera de luz e dava uns 10 minutinhos pra fazer cocô. Mas fazia muito, gente. Nossa senhora, ele fez demais. E continuou fazendo muito em casa também. Então, por causa disso, e por ele ter perdido muito peso, porque ele fez lavagem estomacal, e aí ficou doloridinho, não mamava, na maternidade já entrou com o complemento, que era o Nan Supreme, 30 ml. Tinha vezes que ele tomava os 30 ml, tinha vezes que ele não tomava. Eu amamentava livre demanda, então toda vez que ele chorava mais ou menos de 1h30, eu dava os 2, 6, aí depois eu dava um pouquinho da mamadeira. A validade da mamadeira eles falam que é de 3 horas, mas eu dava, tipo, depois de 1 hora, de 2 horas assim, eu não dava, 1h30 assim, não dava mais, eu já deixava ela lá no cantinho, jogava fora leite, tudo, porque eu não confio, né? E na maternidade eles vinham super prontamente com outra mamadeira se eu pedisse, não falavam nada. Que ele ficou no Samaritano, né? No Hospital Samaritano. Virar pra vocês ficar clarinho. E viemos pra casa. Na primeira semana foi uma bênção. Ele aumentava bem e muito leite. Eu tinha. Não machucou em nada o meu peito. Eu não sei se foi porque já ficou cicatrizado, ficou meio calejado, né? Dizem que pode ser isso sim. Ou porque ele fez a pega boa, pega correta, porque lá as meninas me ajudaram muito, até no centro cirúrgico, a pôr certinho e tudo. E eu também tinha bico, não tinha aquele bicão lindo que as mães têm, mas eu tinha um biquinho, por conta da concha, né? Então eu acho que ajudou. Não tive machucado, não tive sangramento, não tive nada, né? E peito tinha leite e tal. Depois de eu vim pra casa, 2 semanas, eu vi que não tive febre, que foi uma coisa que eu tive muito no Samuel. Descia muito leite, acho, né? Não chegou a empedrar, mas eu tinha muita febre por conta dos peitos. Nossa, meus peitos ficavam... Mas é porque também acho que ele não mamava o suficiente, porque não tinha bico. E o Fê, ao contrário, mamava, né? Sem ser na sexta e no sábado, que ele teve dificuldade pra mamar. A partir do sábado à tarde, ele mamava, que foi uma bênção. Então eu acho que eu não cheguei a ter essa febre por conta disso. E... Nossa, e mamei muito. Eu vi que deu uma diminuída depois de 2 semanas. E nessa época mesmo, eu já tava passando com ginecologista foi bem por conta da minha cesárea, que como vocês sabem, tá inflamada até hoje, né? Não tá inflamada, mas ela tem que ficar drenando. Por fora ela tá fechadinha, mas ela vai formando aquela... Ela fica inchada como se fosse uma espinha, sabe, gente? Daí tem que ir lá e drenar. E... Aí já tava com uns 15 dias, já tá acontecendo isso. A médica que tava me atendendo falou: olha, ele toma Plasil, não secou seu leite. A gente só quer... Bom dia, Brinquelo! Acordou Samuel. Vem cá, Brinquelo. E... a gente só quer manter seu leite, né? Então vamos tomar o Plasil. E realmente o Plasil, ele me ajudou muito nesses dias. E eu fui levando com o Plasil até 1 mês e meio. Só que, o que me prejudicou? Quando eu vou drenar, eu fico quase o dia inteiro no hospital. Então, o Felipe ficava à base de mamadeira. E isso sim eu acho que prejudicou, porque ele ficou muito dependente do bico da mamadeira, que é da Nuke, desculpa, do mamadeira da Nuke. Não é nem fala oi. É a moça, tá gravando. Tá gravando. Papai tá lá fora. E ele ficou muito dependente, tá, gente? Com 1 mês e meio, eu fui no meu
num outro ginecologista pra começar a passar. Ele me indicou novamente a domperidona. E eu fui levando com a domperidona até semana passada. Tomava uma semana de domperidona, parava uma semana, tomava outra, parava um mês, eu falei, bem. Só que cada vez mais o Fê foi perdendo interesse no seio e cada vez menos leite eu tenho. Então, hoje, a amamentação do Fê tá quase exclusivamente com mamadeira. Ele tá tomando atualmente Aptamil. Eu não dei mais o Nano. Eu percebi que o Nano tava dando muita cólica, então eu mudei pra Aptamil e ele se adaptou super bem com o Aptamil Premium. E ele tá com a Aptamil até agora e ele mama uma vez ao dia no seio, porque infelizmente a quantidade de leite que eu tenho. Eu não vou ficar tomando mais domperidona, nada, eu já tô bem acostumada com isso, então já sabia que poderia secar. Eu tô feliz porque ele não teve as dificuldades com leite que o Samuel teve. E é isso, gente, essa foi a minha experiência de amamentação, assim, amamentar filhos até... Do Samuel, amamentei até um mês e meio. Do Fê, eu tô levando uma vez ao dia, quem sabe até os 3 meses. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dica, gente, eu já passei pente virgem, eu já fiz tudo. Mas esse leite não aumenta, mas na verdade é ele que não tem paciência pra ficar no peito. Eu tenho que dar, tipo, ele mama atualmente 90 ml a cada 3 horas. Quando eu vou dar no peito, eu tenho que dar 30 ml na mamadeira, que ele... passa aquela vontade, e aí ele fica quase 1 hora no seio, 1 hora e pouco, né, no peito. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, que sirva de alerta para mães de primeira viagem, que como eu não tinha experiência, procure orientação, vão num banco de leite, sabe, tem pessoas, no YouTube tem uma moça que dá uma orientação, acho que é uma amamentação do bem, se eu não me engano, no YouTube não, no Instagram. E eu acho que vale a pena qualquer ajuda, sabe? Não fica, fazendo receitinha, fazendo... Como que fala? Aquelas coisas que passo foi pra filha, sabe? Esqueci. Tipo, pondo casca de banana, essas coisas. Ajuda a cicatrizar, mas não é isso que vai resolver essa solução. A opinião médica, a opinião de profissional é a melhor opinião possível. Se informe, leiam bastante, tá bom? Beijinhos.